oportunidade de aprendermos a respeito da palavra do Senhor. Então, teremos aqui mais uma aula, mais um dia importante para nós. Então, vamos lá, com relação à revista Palavra Viva, né? Quem consegue ouvir isso? Então, a revista Palavra Viva é baseada nos discursos de Jesus em João. O autor desses estudos é o Wagner Barbosa, a impressão é da editora Cultura Cristã, e o editor responsável por essa revista, o Cláudio Antônio Batista Marra. Então, para que a gente possa falar um pouquinho a respeito da nossa atual aula, né, que é o discurso do Espírito, o papel do Espírito e o nosso, que foi registrado em João 16, de 1 a 24. Né? A anterior, né, o Deobaldo Júnior apresentou a videira verdadeira, proativos e produtivos, e a próxima aula será a oração sacerdotal, comunhão com Deus e o testemunho ao mundo. Então, essa também será uma aula que eu apresentarei. Né? Bom, vamos lá então. Bom, como é de costume, né? Então, se você não tem a nossa revista, a revista do aluno, né? Tá aqui os textos que serviram de base para essa lição. Então, eu aconselho, se caso não tiver aí a revista consigo, né? Dá uma pausa nesse vídeo, tira uma foto desses textos, vai lá na Bíblia, dê uma lida para que você possa acompanhar conosco esta lição que está realmente maravilhosa. De fato, uma lição que traz aos nossos corações assim, uma segurança e uma tranquilidade com relação ao papel do Espírito e o nosso, né? Principalmente. Bom, o objetivo da aula, o editor, o professor, o que escreveu esse texto, ele colocou como objetivo a seguinte ordem, né? Saber que o Espírito foi enviado para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, e para guiar a igreja. Como B, ele colocou sentir-se motivado a buscar a direção e o consolo do Espírito para a sua vida. E, por último, estabelecer estratégias para cumprir seu papel no mundo, vendo como seu campo missionário. Eu, particularmente, quando eu penso em estratégia, quando eu penso em um plano de ação para as nossas vidas, me causa uma sugestão, uma alteração no objetivo dessa aula. E eu gostaria de compartilhar com vocês. A alteração que eu gostaria de propor aqui é uma certa inversão. De fato, eu gostaria de estabelecer estratégias, mas eu gostaria de entender primeiro a estratégia de Deus, né, com relação à execução do seu plano no mundo. O segundo, como é que nós nos inserimos nessa estratégia, para que a gente possa, de fato, atuar. Se eu conheço bem essa estratégia, se eu conheço bem qual é o meu papel dentro dessa estratégia, aí sim eu me motivo a buscar a direção, buscar realmente fazer com que aquilo que o Espírito Santo que nos traz consolo e nos traz direção, faz com que a nossa atuação seja de fato mais efetiva junto ao mundo. Então, isso nos permite, por último, deixar muito claro, né, qual é o papel de convencimento do pecado, da justiça, do juízo, né, o papel da igreja. E é claro, por último, o nosso papel, né, o nosso papel diante dessa sociedade. Para mim, faz muito sentido essa ordem, né, e eu gostaria de acompanhar aqui.
Bom, mas é claro, sempre existe uma oportunidade de você participar aqui dessa aula, né? Colocando aqui no feed desse vídeo as suas opiniões, a sua visão. Então, por favor, não fique, não se retenha, não. Vá lá e escreva, dê sua opinião a respeito desta ordem e de tudo que você vai ver daqui para diante. Então, vamos lá. Como eu fiz aquela alteração, né, na ordem do objetivo da aula, o primeiro, então, é estabelecer estratégias para cumprir seu papel no mundo, vendo como seu campo missionário. Então, vamos conhecer a estratégia de Deus. E falar da estratégia de Deus, na realidade, é revisitar a Bíblia como um todo. Nós sabemos que Deus atuou muito claramente, passo a passo na história, né, até nos trazer nos dias de hoje. Então, vamos começar onde iniciou essa estratégia. Essa estratégia começou em Gênesis 3,15. Então vamos dar uma lida rapidinho nesse texto que diz assim, aqui só recordando um pouco a história, né? A gente sabe que Deus criou o homem e a mulher, a sua adjuntadora, para que vivessem no paraíso. E deu ordem, né, para que os dois não comessem do fruto do conhecimento. Então, o homem, a mulher vai lá, come do fruto do conhecimento e oferece ao seu marido, né? E os dois se dão conta que estão nus, se abrem os olhos, né? Porque a serpente acabou tentando e os dois abriram as portas para essa tentação. Então, em Gênesis 3,15 diz assim: porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a sua descendência. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Começa aqui a estratégia de Deus. Deus deu uma ordem, Deus colocou o homem no paraíso, e ali ele deveria estar. Porém, também Deus deu a ele o livre-arbítrio, deu a condição dele passar a tomar as suas próprias decisões. E a decisão que o homem tomou foi uma decisão errada, a de desobedecer. Porém, Deus, na sua benignidade, na sua capacidade de enxergar para além do pecado da sua criatura, ele também, ali ele já estabeleceu um propósito. Ali ele já estabeleceu a sua estratégia. Então começa aqui em Gênesis 3,15. E aí nós precisamos acompanhar um pouquinho mais a história, e eu vou utilizar aqui, muito rapidamente, uma régua do tempo, onde a gente percebe que a estratégia aqui, para a gente refrescar, né, nossa memória, como o Senhor a estabeleceu. Primeiro ponto muito importante é o formato da comunicação, da verbalização do querer de Deus. E o primeiro momento foi face a face. Ele falava com o homem, diretamente com o homem. Depois, ele utilizou os profetas, né? Isso tudo para não se afastar da sua obra, da sua criatura. E se nós percorrermos a Bíblia em todo o seu contexto, desde Gênesis e os profetas, todos eles marcam o nascimento do Senhor Jesus. E aqui nós vamos falar em cima de Gálatas 4:4-6. Então, gostaria de acompanhar com essa leitura também com vocês. Em Gálatas
4, de 4 a 6, o Senhor diz assim: Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo de lei, para resgatar os que estavam debaixo de lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Então, está aqui. Esse, em Gálatas 4, de 4 a 6, ele mostra exatamente, e todos os profetas que antecederam o Senhor Jesus, anunciavam a sua vinda. Então, repassando mais uma vez, na primeira fase da história bíblica, a comunicação do Senhor era face a face. Em seguida, os profetas, que anunciaram e relataram a vida do Senhor Jesus. E o próprio Senhor Jesus anunciou a vinda do seu Espírito Santo. Então, está aqui esta linha que vai nos acompanhar durante a aula, para que a gente lembre e recorde de que a estratégia de Deus, conhecer a estratégia de Deus, é primordial dentro do nosso papel, da nossa estratégia e da nossa atuação. Aqui nós temos, na primeira imagem que o irmão está vendo aqui, a irmã está vendo, nós temos em João 16:7 um ponto muito importante, que é uma espécie de tratativa da ida e vinda do Senhor Jesus. Está escrito assim em João 16:7. Todavia, digo-vos a verdade, convém-vos que eu vá, pois se eu não for, o ajudador não virá a vós, mas se eu for, vô-lo enviarei. O papel do Senhor Jesus, durante 3 anos, foi de anunciar todo o seu plano de salvação. Foi de dar toda uma orientação para os discípulos, para que eles pudessem ser capacitados a estar no mundo, a agir no mundo. Até aquele momento onde o Senhor está prestes a doar a sua vida por nós, ele mostra claramente que aqui existe uma tratativa da ida, da partida, de fato de finalizar o seu trabalho, o seu período de ensinamento para com os apóstolos. Dali para diante, quem atuaria seria o Espírito Santo do Deus vivo, o seu próprio Espírito, o Espírito de Cristo também. Então, nesse primeiro quadro, nós vemos que essa tratativa, embora para os discípulos, naquele momento, quando o Senhor anuncia que é importante que ele vá, né, o coração dos apóstolos ficou muito triste, ficou muito chateado por esse tipo de anunciação. Porém, era importante, era imprescindível que o Senhor Jesus fosse, para que nós pudéssemos recebê-lo. E aqui nós vemos aquilo que está descrito, né, em Atos dos Apóstolos, quando eles recebem do Espírito Santo de Deus, em forma de língua de fogo, né? Então aqui é um ponto importantíssimo. Isso nos capacitou, principalmente a testemunhar, a estar diante do mundo. No segundo momento, em Atos 7, de 51 a 57, que eu gostaria também de ler com os irmãos. Começamos aqui a ser capacitados. E ser capacitados para cumprir um objetivo é importantíssimo. Primeiro, que a gente deve ouvir muito. Segundo, que essa responsabilidade
o estar diante de Deus e cumprir aqui, começa aqui, a nossa estratégia, o nosso papel, também existe uma responsabilidade muito grande. A primeira, que é obedecer a Deus. A segunda, do meu ponto de vista, é saber que o apedrejamento de Estevão, ele reflete o quão comprometido o cristão deve estar com o Senhor. Porque tem uma coisa muito clara, essa responsabilidade não importa como o mundo nos vê, não importa para nós se nós agradamos o mundo. Não há conjugação entre trevas e luz. É muito claro o Senhor nesse sentido. Para que a gente possa refletir a respeito desse ponto, eu vou ler em Atos 7, de 51 a 57, acompanhem comigo também. Então diz assim: homem de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, como fizeram os vossos pais, assim também vós. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que dantes anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e homicidas. Vós que recebeste a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes, ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra Estevão. Mas ele, cheio do Espírito Santo, fitando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Então eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. Aqui é muito claro isso é importante dizer, isso aqui é importante refletirmos que a nossa estratégia, e vou refrisar, né, não estar em conjugar, não ser nem omisso e nem complacente, né, com o que o Espírito Santo, que fala nos nossos corações, que está dentro da palavra do Senhor, nós não devemos nos poupar. Devemos pregar a tempo e a fora de tempo, porque este é o propósito do Espírito Santo de Deus. O mundo está aí. O mundo está um caos. Nós vivemos, particularmente no Brasil, um momento terrível, de muitas tribulações, de muitas dificuldades em todas as áreas sociais. Temos diversos problemas, os irmãos sabem disso claramente. E é importante nós estabelecermos que o nosso papel como cristãos, ele de fato, ele é importantíssimo. Não devemos dar ouvidos de forma alguma ao que o homem, aquilo que o homem quer, aquilo que o homem exige de nós. Porém, nós devemos estar atento à direção que o Espírito Santo dá. Aqui eu não quero de forma nenhuma colocar aquilo que é a minha conduta no meu dia a dia. De forma alguma existe aqui a pretensão de colocar regras, mas principalmente é importante nós sermos obedientes ao Senhor Jesus, principalmente ao seu Espírito Santo. Isso nos traz uma reflexão muito clara a respeito de como é que Deus nos vê quando obedecemos. E isso foi registrado em 2 Coríntios 2, 15
a 16. E eu faço questão de ler também com os irmãos esse trecho. Diz assim, em 2 Coríntios 2, de 15 a 16. Diz assim: porque para Deus somos um aroma de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para uns, na verdade, cheiro de morte para a morte, mas para outros, cheiro de vida para a vida. E para estas coisas, quem é idôneo? Então veja, esse vaso é um vaso, essa imagem aqui é interessante, é um vaso que foi descoberto, né, entre as ruínas de Pompeia. É um vaso de alabastro. Veja que a pessoa, quando segura esse vaso de alabastro, ele é um vaso bem pequeno. É pequeno porque o conteúdo desse vaso é um conteúdo muito difícil de se obter. Como todo perfume ainda hoje é assim, os bons perfumes são difíceis de serem produzidos, levam tempo, e a quantidade desse perfume é muito pequena. Essa imagem é muito, assim, reflexiva para mim particularmente, porque o vaso de alabastro, ele diz a respeito desse texto que eu acabei de ler. Nós somos tal como esse vaso. Nós não somos muitos. Nós temos todas as nossas dificuldades como ser humano. Nós temos todas as nossas imperfeições como seres humanos, mas somos aquilo que o Senhor extrai de melhor das nossas vidas. A exemplo do que aconteceu com Estevão. Estevão, ele não se omitiu. Ele, de fato, foi fiel até a morte. Então, esse é o campo missionário que temos, esse é o resultado do que somos diante de Deus. Vamos para o segundo ponto da lição, segundo objetivo: sentir-se motivado a buscar a direção e o consolo do Espírito para as nossas vidas, para a sua vida. Então, lá em João 16:7, o Senhor nos dá a tratativa entre a ida dele, a vinda do Espírito Santo, mas em seguida ele fala também da sua própria vinda. Vamos ler? Vamos lá em João 16:16, diz assim: um pouco e já não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis. Olha só, o Senhor está nos ensinando aqui que existe aqui um hiato onde a presença física do Senhor Jesus não vai ser mais percebida. Em nenhum momento o Senhor nos deixou. Em nenhum momento nessa linha aqui que nós estamos vendo abaixo dessas imagens, o Senhor nos deixa. Nós voltaremos a vê-lo. E é o que João 16:16 está nos dizendo. Então, o nosso consolo, a nossa motivação é vê-lo. É vê-lo de volta. É estarmos diante do Deus vivo. Mas agora, ainda mais um pouco. A vinda do Espírito Santo é também uma tarefa muito clara, que está registrado em João 16, de 12 a 15. Vamos ler mais um pouquinho. De 12 a 15 diz assim: ainda tenho muito que vos dizer,
mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, aquele que o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas vindouras. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vô-lo anunciará. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso eu vos disse que ele, recebendo do que é meu, vô-lo anunciará. Nós aqui temos uma clara direção. O Senhor Jesus não nos deixou de ensinar. Ele continua nos ensinando através do Espírito Santo. É importante que a gente compreenda isso muito, que a gente se imbua dessa certeza, que a gente se motive a estar na presença do Deus vivo, buscando o seu Espírito Santo. Aqui, novamente, estou sempre lendo aquilo que o Senhor diz, porque o texto é muito complexo. O relacionamento com o Espírito Santo é individual. A motivação que cada um de nós deve ter tem que ser exatamente essa, a de que por um momento não o vemos, mas mais um pouco o veremos novamente. Não tem maior motivação para o cristão do que essa. É importante não perdermos isso. Nós vivemos, como eu falei anteriormente, vivemos momentos muito, muito difíceis. Muito difíceis. Em todas as áreas. Sei que você que está me assistindo agora, está vendo esse vídeo, você também tem as suas tribulações. E embora essas tribulações te causem talvez até uma certa insônia, desgostos, tristezas, mas se motive. Se motive. Leve avante o seu compromisso com o Senhor. Leve avante e tenha o consolo no Espírito para a sua própria vida. Ainda sobre a estratégia de Deus e agora a atuação do Espírito Santo, tem a parte mais dura. Uma parte que é, na realidade, o convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Essa parte da tarefa do Espírito Santo é uma parte que também cabe a nós. E cabe a nós porque somos participantes da estratégia de Deus. E como participantes da estratégia de Deus, o fato do Senhor, através do seu Espírito Santo, nos ensinar, ele também nos ensina a transmitir este convencimento, a mostrar, a apresentar ao mundo exatamente do que significa o pecado, a justiça e do juízo. Assim como foi para Estevão. Ele aprendeu e ele se pronunciou, como nós lemos lá atrás. Quando o Senhor Jesus fala em João 15:12, a primeira parte do versículo, ainda tenho muito que vos dizer, é porque a nossa capacitação ainda está em encaminhamento. Nós ainda estamos aprendendo. Dizer isso ao mundo não é algo simples. Não é algo espontâneo, apenas palavras para serem ditas. Não. O Espírito de Deus tem que nos acompanhar para que isso seja muito claro nas nossas vidas e na vida e no mundo. É importante que esteja claro para todos nós. E para isso, o Senhor diz: tudo quanto o Pai tem é meu. O Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Então, aqui a palavra-chave, as palavras-chave é a verdade e o nosso guia. Quando falamos
daquilo que é verdade. Falamos daquilo que o Espírito nos diz como verdade e confirma no nosso coração a verdade. E por isso transmitimos ao mundo aquilo que é importante dizer. É motivacional, é importante, é preciso aprender do Senhor, é preciso estar atento, de ouvidos abertos ao Espírito Santo. É importante conhecermos a trajetória e a estratégia de Deus nas nossas vidas. Compreender esse todo significa estar capacitado a transmitir aquilo que o Senhor quer para o mundo e para as nossas próprias vidas. O próprio Senhor já antecipou exatamente o que significa isso. Além de nos proporcionar o Espírito Santo para interpretar isso claramente, porque isso não é fácil de ser compreendido, mas o Senhor já disse que o pecado, por não crer em mim, no Senhor Jesus, da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais, e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Isso foi registrado em João 15, de 8 a 11. Esse é o contexto. Isto é o que nos orienta. Isto é o que faz o último item do objetivo da nossa lição. Saber que o Espírito foi enviado para convencer o mundo do pecado, da justiça, do juízo, para guiar a igreja e guiar a nós. Nós somos a igreja do Senhor. Então, é esta a tarefa. Este é o último item, mas também a maneira pela qual e como devemos executá-la. Como executá-la é ser guiado pelo Espírito Santo. E aqui, novamente, nós temos um texto que é muito importante, que eu gostaria de ler na íntegra, porque nos exorta, nos anima a perseverar na sã doutrina. E Timóteo foi muito claro com isso. Vamos ler? Diz lá em 2 Timóteo 3, de 10 a 17: Tu, porém, tens observado a minha doutrina, procedimento, intenção, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e aflições, quais as que sofri em Antioquia, em Icônio, em Listra, quantas perseguições suportei, e de todas o Senhor me livrou. E, na verdade, todos que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Aqui é uma convicção, uma declaração de fé. Meu irmão, a Bíblia é a nossa regra de fé. Devemos crer que ela foi inspirada, sim, por Deus. Que não há uma vírgula aqui que foi intuída a modificar os teus pensamentos, as tuas atitudes. Deus preserva, sim, a sua
o seu livre-arbítrio, a da escolha. E a escolha que o Senhor nos dá e nos ensina é acreditar na sua palavra. Pois só dessa maneira, acreditando naquilo que o Senhor nos diz, é que vamos poder transmitir e convencer ao mundo. Não há outra maneira. Mas também há uma alegria. Nós voltaremos a vê-lo. É essa a nossa esperança. Como eu faço regularmente, né? Então aqui eu dou uma pequena dica da próxima lição, que serei eu mesmo que farei, né? Então, a oração sacerdotal, comunhão com Deus e o testemunho ao mundo. Então, essa lição encerra essa revista. Eu terei o prazer de encerrá-la junto com os irmãos, tendo uma grande oportunidade de aprender de novo do Espírito do Deus vivo. Então, está aqui o texto. Se caso você não tiver a sua revista, né? Então, pausa esse vídeo aqui, fotografa, né? E leia durante a semana para que a gente possa acompanhar comigo, ok? Então, muito obrigado, pela sua audiência, né? Assista às nossas programações lá no YouTube, deixe os seus comentários aqui, né? Qualquer questionamento, nós estamos atentos a eles. Então, comente, faça as suas reflexões e que o Senhor Jesus, na sua plenitude, o abençoe e o ensine como ensinou a mim profundamente nessa aula. Um forte abraço a todos.